Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica que soa quase como ficção, uma verdadeira peça que faltava no quebra-cabeça do tratamento contra o câncer. Uma técnica que promete, olha, não só avançar, mas revolucionar a forma como a gente enxerga a medicina. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso, é importante saber que essas terapias celulares, que são chamadas de medicamentos vivos, já existem. E elas já conseguem resultados assim espetaculares, salvando vidas em casos de câncer que antes eram considerados uma sentença. Bom, aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se essa tecnologia é tão revolucionária, por que ela não é uma realidade para todo mundo? Por que não está em todo hospital? É exatamente esse o problema que os cientistas estavam quebrando a cabeça para resolver. Então, para a gente entender de verdade a genialidade dessa nova descoberta, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o obstáculo. Qual é o grande problema que impede esses tratamentos incríveis de chegarem a mais gente? O X da questão é que o processo hoje é totalmente artesanal, super personalizado. Funciona assim: os médicos precisam coletar as células da própria pessoa, levar para o laboratório, modificar e depois colocar de volta. Isso tudo leva semanas, custa uma fortuna e, na prática, o acesso é para pouquíssimos. É um gargalo enorme, tanto de tempo quanto de dinheiro. Ok? Agora vamos dar uma aprofundada na biologia da coisa para a gente entender quem são as protagonistas dessa história toda no nosso sistema imunológico. São as chamadas células T. Pense nessas células como os soldados do nosso corpo. Elas são a linha de frente, programadas para atacar e destruir invasores, como as células de câncer. E olha que interessante, os cientistas já sabiam como criar essas células soldado em laboratório usando células-tronco. Isso, por si só, já era um avanço gigantesco. Mas aí que entra a tal peça que faltava: as células T auxiliares. Elas são as maestras da orquestra. Não adianta ter um exército de soldados se não tem ninguém para coordenar o ataque, para dizer para onde ir, quando atacar e, principalmente, para manter a tropa motivada. Sem as maestras, a resposta imune perde força, não se sustenta. Então, fica bem claro, né? Para uma terapia ser realmente eficaz e duradoura, é preciso ter os dois times em campo, os soldados para atacar e as maestras para comandar. O grande problema, o muro que ninguém conseguia pular, era justamente esse: como produzir as células T auxiliares de forma confiável em laboratório. E é exatamente aqui que a pesquisa da Universidade da Colômbia Britânica vira o jogo. Como eles conseguiram resolver esse quebra-cabeça que parecia impossível? A resposta, surpreendentemente, estava toda no timing, mais especificamente no tempo de ativação de um único sinal químico. Eles descobriram que um sinal molecular chamado NOT age como um grande interruptor. É ele quem diz para uma célula-tronco imatura qual caminho ela deve seguir. Dependendo de como e principalmente quando esse sinal é ativado ou desativado, a célula se transforma ou numa soldado ou numa maestra. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. A equipe descobriu que se eles ativassem o sinal NOT no comecinho e depois, num momento muito específico, diminuíssem esse sinal, bingo! Eles conseguiam guiar a célula-tronco para que ela se tornasse exatamente a maestra que faltava. Pela primeira vez na história, eles tinham o controle total do processo. Certo. Então, os cientistas encontraram a peça que faltava. Eles sabem criar os dois tipos de célula T. E daí? O que isso realmente significa para o futuro da medicina e, mais importante, para os pacientes? Significa que a gente pode sair de um modelo artesanal e caro para um modelo industrial. A gente pode criar terapias de prateleira, ou seja, produzir lotes e lotes dessas células em laboratório, a partir de uma fonte que não acaba, como as células-tronco, e ter esses tratamentos prontos, congelados, esperando por quem precisa. Olha, esse quadro aqui resume perfeitamente a revolução. A gente deixa de depender das células de cada pessoa. O tempo de espera cai de semanas para zero. O custo, que era astronômico, se torna muito mais acessível, e a escala passa de individual para massa. É, de fato, a democratização da medicina de ponta. No fim das contas, não é só um feito científico incrível. É um passo gigantesco para tornar a medicina que salva vidas algo mais justo, mais acessível e mais democrático para todo mundo. Com essa barreira fundamental superada, um universo de possibilidades se abre. E não só para o câncer, mas talvez para o combate a infecções, doenças autoimunes. A grande questão que fica no ar é: qual será o próximo passo? O que vem depois desse salto gigantesco? O futuro, sem dúvida, ficou muito mais promissor.